Olá pessoal, bem-vindos ao Mini Talk. Meu nome é André e hoje eu vou falar sobre vistos. Antes de começar, só quero deixar claro que a questão de vistos ela pode variar de país para país. Cada país tem a sua legislação, tem suas necessidades de mercado e tem os seus pré-requisitos e os seus processos internos para vistos. Então, o que eu vou falar para vocês é uma ideia geral de como vistos funcionam, mas também baseado na minha experiência aqui na Irlanda e na questão de vistos na Irlanda, ok? Visto de trabalho é basicamente a permissão que você vai ter para ficar naquele país e trabalhar. Aqui na Irlanda, o visto de trabalho ele é o número 1, ou Stamp 1. E existem diferentes tipos de visto de trabalho embaixo dessa categoria. Então, o que eu vou contar aqui para vocês é, apesar de ser baseado na legislação irlandesa, a ideia, a lógica que está por trás disso, ela se repete em diferentes países. Como eu disse, isso vai variar o processo, os pré-requisitos, o número, o tipo do visto pode variar para cada país. Cada país tem a sua própria legislação, mas pelo menos já te dá uma ideia geral de como as coisas funcionam. Então, vamos lá. Na Irlanda, Stamp 1, visto de trabalho. Vamos começar falando sobre o General Employment, ou aquele visto geral de emprego. Então, você chega aqui na Irlanda e quer trabalhar como um garçom. Você pode pegar um visto de trabalho para isso? Não, não pode, porque garçom não dá visto de trabalho. Então, antes de tudo, existe uma lista de profissões em que o país fala que ele não precisa de profissionais daquele tipo de carreira, daquele tipo de função ou com aquelas habilidades. Então existe uma lista específica falando que essas profissões ou habilidades não são autorizadas para visto de trabalho. Agora, se esse não é o caso, você pode aplicar para, ou você ou a empresa que está te contratando pode aplicar para um visto de trabalho. E em vias gerais, como que isso funciona? A empresa que quer te contratar, embaixo desse visto de trabalho, General Employment, ela vai ter que aplicar para o seu visto, para uma permissão de trabalho e seguir alguns pré-requisitos. Então, tem alguns pré-requisitos que são bem básicos, como se você é uma pessoa qualificada para aquela vaga, existem algumas questões de salário, tem que ter uma remuneração mínima para receber o visto de trabalho, mas também a empresa precisa comprovar que você é a pessoa ideal para aquela posição e que ela não foi capaz, ou por qualquer motivo, ela não quer contratar um cidadão ou residente irlandês ou cidadão europeu. Então, por uma questão de proteção de mercado, os vistos de trabalho eles são concedidos em situações específicas. As empresas não podem simplesmente recrutar e trazer pessoas de qualquer lugar. Então, geralmente você vai encontrar isso na legislação de todo o país. A empresa tem que dar preferência no recrutamento para as pessoas que ou são cidadãs ou são residentes do país. No caso da Irlanda, por ser um Estado membro da União Europeia, isso se estende também não só aos irlandeses ou residentes irlandeses, mas qualquer cidadão ou residente da União Europeia. E aí sim, qualquer pessoa que não é cidadão ou residente da União Europeia precisa de um visto de trabalho. Então, esse é um dos pré-requisitos para receber um General Employment, né? o Work Visa General Employment. E existe um outro tipo de visto de trabalho, que é o mais conhecido e todo mundo fala, que é o tal do Critical Skill. Então, basicamente, Critical Skill é um tipo de visto de trabalho que é específico para uma lista de profissões, carreiras, habilidades que são necessárias ou que estão em falta naquele país. Então, por exemplo, o mais comum, o mais conhecido, são algumas áreas da tecnologia que estão em falta no mercado e estão em demanda pelo mercado para recrutamento. Então, elas são críticas para aquele mercado, para aquele país. E por isso que tem essa lista especial. Qual que é o principal diferencial desse tipo de visto para o General Employment? É a facilidade de recrutamento.
Porque no primeiro, eu comentei que a empresa ela precisa provar que ela não conseguiu encontrar um cidadão ou residente irlandês ou da União Europeia para contratar aquela pessoa que não é, que é fora da União Europeia. No Critical Skill, já é dito que aquela carreira, aquela habilidade está em falta no mercado. Então a empresa não precisa se justificar, ela não precisa provar. Então esse pré-requisito ele não é necessário para a aplicação. Claro que continua sendo necessário comprovar a sua qualificação, a questões de salário e comprovar que você tem a habilidade que está em falta no mercado, que se adequa ali àquela questão do Critical Skill. Um ponto interessante sobre a Irlanda, não sei como funciona em cada país, mas na Irlanda não é a imigração que vai decidir se você e a empresa se adequam ao Critical Skill ou se pode mesmo aplicar para um General Employment. Mas o órgão do governo irlandês que avalia e decide se aquela pessoa, aquela aplicação vai seguir adiante e a pessoa vai receber uma permissão de trabalho, é o Department of Enterprise, Trade and Employment. Então é um departamento ou um ministério diferente da imigração. Então, de uma forma geral, a empresa ela vai te oferecer um contrato de trabalho e com esse contrato de trabalho, seguindo os pré-requisitos que são necessários pelo governo irlandês, você vai precisar aplicar por uma permissão de trabalho. E essa permissão de trabalho é o que vai falar que, ok, essa pessoa, ela preenche todos os pré-requisitos e nós estamos de acordo em permitir que ela fique e trabalhe nessa posição pela qual ela recebeu a oferta de trabalho. Com essa permissão de trabalho é que a imigração vai lá, então, carimbar seu passaporte e emitir o seu visto de Stamp 1. Então, de forma bem geral, é assim que funciona aqui na Irlanda e de forma paralela é como funciona em outros países. Muitos países vocês vão encontrar essa tal de Critical Skill List ou outros requisitos ou listas específicas de vistos que são concedidos. Alguns países têm visto específico para posições de liderança em nível gerencial ou executivo, e outros países eles têm vistos específicos também para carreiras específicas. Um outro exemplo de visto de trabalho aqui na Irlanda é o Stamp 1A, ou visto número 1A. E esse A é de accountant, então de contador. Então, a contabilidade é uma profissão que não sei exatamente o que tem acontecido, mas as pessoas não têm seguido tanto essa carreira e o profissional de contabilidade está em falta, pelo menos no mercado irlandês. E isso é tão verdade que existe um visto específico só para contadores. Geralmente, esse visto ele está atrelado à sua condição de trabalho e ao seu estudo como contador. Então, esse visto você vai precisar estar inscrito em um dos órgãos ou conselhos de contabilidade, aí no Brasil como se você estivesse inscrito no CRC. Então, você teria que estar inscrito ali para você comprovar que você está estudando e seguindo o caminho de contador. Aqui a contabilidade ela não é uma cadeira acadêmica como é no Brasil, ela é uma certificação. Então, o processo também de formação de contadores é um pouco diferente. Isso aqui na Irlanda, como em outros países, em UK é a mesma coisa e assim por diante. História para outro vídeo. Mas, enfim, o que importa é que você tem que comprovar que você está estudando para contabilidade e aí ter uma oferta de trabalho que seja relacionada à carreira de contabilidade. Então, o mais comum de você ver esse tipo de visto são para os trainees, né, ou graduates que trabalham nas Big Four, Top 10 firms, como a PwC, KPMG, Deloitte, Ernst Young e assim por diante. Então, geralmente você vê as pessoas seguindo esse caminho para se formar como contador e trabalhando como trainee durante esse período nessas empresas. E aí elas têm esse Stamp 1A, que permite elas trabalharem full time, né, período integral, e estudarem ao mesmo tempo. Um ponto para ressaltar também sobre as questões do visto de trabalho é que o visto de trabalho ele está atrelado àquela oferta de trabalho que você recebeu. Então, se você recebeu uma oferta de trabalho do Google, por exemplo, para trabalhar no YouTube, a sua posição para a qual você recebeu a oferta de trabalho com o Google
é o que vai te dar o visto de trabalho. E esse vínculo é com o Google. Ponto. Não tem o que fazer. Se você quiser mudar de empresa, você tem que fazer todo o processo. A outra empresa vai ter que fazer todo o processo de aplicação do visto de trabalho. E esse processo é o que a gente conhece como o Visa Sponsorship, ou patrocínio do visto. E aí tem algumas questões sobre o visto de trabalho. Geralmente com o visto de trabalho, obviamente, você recebe um salário e por sua vez paga imposto. Então isso é reconhecido pelo país onde você reside e isso vai contar como tempo de residência. E aí tem algumas questões que se diferenciam. Por exemplo, no governo irlandês, para aumentar a capacidade de atrair profissionais que estão na lista de Critical Skill, por exemplo, o governo irlandês oferece alguns benefícios. Então, um profissional que é recrutado e recebe o visto de trabalho sobre o Critical Skill List, ele, em 2 anos, ele já pode aplicar para o visto de residente, que é o tal do Stamp 4. E aí, com isso, ele é livre para mudar de emprego, ele, se quiser, ou ele pode abrir a própria empresa. Então, ele vira um residente no país e não tem mais nenhum vínculo necessário com a empresa, porque ele não depende mais de um visto ou de uma permissão de trabalho. Diferente do General Employment, que o General Employment ele é mais geral, como o próprio nome diz, então não tem tantos benefícios quanto o Critical Skill. E no caso do General Employment, você precisa trabalhar por 5 anos para então receber o tal do Stamp 4 ou visto de residente. Então, algumas curiosidades e detalhes sobre o visto de trabalho. Então, existem várias formas que o visto de trabalho pode ser obtido. Como eu disse, o que eu falei aqui é uma visão geral sobre o visto de trabalho na Irlanda e a ideia de como isso funciona em geral em outros países também. Eu vou deixar aqui embaixo os links para o site da imigração e para o site do Department of Enterprise da Irlanda, para você poder pesquisar um pouquinho melhor, entender e buscar informações com mais detalhes sobre como que funciona aqui na Irlanda. Existe um outro tipo de visto de trabalho e permissão de trabalho que é o Stamp 1G, mas eu vou falar sobre ele no próximo tópico. E o próximo tipo de visto que vamos falar é o visto para estudantes, que aqui na Irlanda é o Stamp 2, ou visto de número 2. Então, o visto de estudante para estudantes de idioma, no caso o inglês ou o gaélico, ele tem algumas limitações. Você apenas pode ficar como estudante de idioma no país por 2 anos. Ou seja, o visto ele dura por 8 meses, ele tem um período específico de duração de 8 meses. Você precisa contratar o curso por no mínimo 25 semanas ou 6 meses. Tem que ser um curso full-time ou de período integral. E período integral aqui na Irlanda é qualquer curso que tenha pelo menos uma carga horária de 15 horas por semana. Então, basicamente, isso é um curso full-time ou de período integral aqui na Irlanda. E esse é o pacote que você encontraria em qualquer agência de intercâmbio. E você pode renovar esse visto mais 2 vezes, ou seja, isso vai totalizar 24 meses ou 2 anos. A partir daí, você tem que buscar outro tipo de estudo. Então, aqui entra outro pré-requisito também, no caso do governo irlandês. Cursos técnicos ou de especialização, dependendo de como eles são categorizados dentro da estrutura de educação aqui da Irlanda, eles não dão visto de estudante. Então, sempre tem que ser full-time, tem que ter alguns pré-requisitos e ele tem que ser de graduação para cima. Então, um curso de graduação ou pós-graduação, seja mestrado, seja doutorado, como a gente fala no Brasil, lato sensu, stricto sensu, isso não independe. Aqui na Irlanda eles estão na mesma categoria de nível de educação. Então esses são pré-requisitos que você precisa ter para conseguir o visto de estudante. Se você quiser fazer um curso técnico que não se enquadra em nenhuma dessas categorias em nível de graduação ou pós, não dá visto. E fora tem que ser também full time, então não adianta ser só uma graduação ou uma pós-graduação.
tem que continuar sendo full-time. E no total, para a vida de estudante, ela dura até 7 anos na Irlanda. Então você pode residir na Irlanda como estudante, né, tendo o visto de estudante por até 7 anos. Depois disso, ou você arranja um trabalho, ou arranja outros caminhos para ficar no país, ou não tem como ficar. Tá? Então existe um período máximo que você pode ficar com o visto de estudante também. E se você considerar esse período de 7 anos, é um período razoável. 2 anos para aprender inglês, mais 3 ou 4 anos ali para graduação, mais 1 ano ou 2 para uma pós-graduação. Então é um período razoável ali para uma pessoa ganhar uma formação acadêmica e ganhar um conhecimento técnico especializado. Importante dizer que a Irlanda permite que qualquer estudante, qualquer pessoa que tenha o visto de estudante, trabalhar part-time ou meio período. Então existem algumas regrinhas aí, mas de forma geral o estudante ele tem permissão para trabalhar por até 20 horas semanais. E full-time, 40 horas semanais no período de férias. E o período de férias geralmente aqui é o período do verão e final de ano. Então tem algumas regrinhas ali que especificam exatamente o tempo, mas em regra geral é sempre o meio período ou 20 horas semanais. E como eu comentei no visto de trabalho, existe um visto específico que é o 1G, o 1G. Esse G é de graduate, né? De graduação. Então, qual que é o sentido de um país trazer um estudante para fazer uma formação acadêmica, para desenvolver um conhecimento e não reter essa pessoa que ganhou um conhecimento no país? É de interesse para o país reter essa pessoa. Então, a Irlanda, ela oferece esse Stamp 1G. Esse Stamp 1G é uma permissão de trabalho, então que vai permitir o estudante que se formou naquele curso procurar por um emprego. Em vias gerais, a regra desse visto funciona assim. Se você terminar um curso no nível de graduação, você tem direito a aplicar para esse Stamp 1G. A única prova que você tem que ter, a única comprovação que você precisa ter é o seu diploma, que você se formou no curso. Com isso, você vai na imigração e você tem um direito praticamente que automático, digamos assim, para obter o Stamp 1G. E com isso, você tem o direito de trabalhar full-time, então período integral, em qualquer emprego, em qualquer trabalho que você encontrar. Para graduados, esse visto ele dura por 1 ano. Se você fizer um curso de pós-graduação, ele dura por 1 ano, porém, você pode renovar por mais 1 ano. Então, você tem esse direito do 1G por 2 anos quando é um curso de pós-graduação. Então, é importante também fazer essa distinção. Eu acho que é muito interessante porque ajuda muito as pessoas a encontrarem emprego na carreira delas ou no curso no qual elas se formaram e dali trilhar o caminho para conseguir o sponsorship ou patrocínio do visto de trabalho e aí ficar na Irlanda ao longo prazo. E o próximo visto é o Stamp 4, ou visto número 4. E esse é o visto de residente. Ou se fizermos um paralelo com os Estados Unidos, é o que seria o Green Card. Esse visto ele se desdobra em várias categorias, existem várias formas de aplicar, existem exceções dentro da legislação que o governo irlandês tem trabalhado ao longo dos anos também para regularizar imigrantes. Enfim, é uma discussão um pouco mais longa e complexa. Mas os principais exemplos para conseguir e aplicar para esse visto são: 1. Se você for casado, casada, ou tiver união estável com um cidadão irlandês ou da União Europeia, alguém que tem passaporte europeu. O casado simplesmente tem que comprovar que é casado por meio da certidão de casamento, traduzida, apostilada, e basicamente é isso. Agora, se for união estável, essa união estável, o reconhecimento da união estável ela não é exatamente igual como é feita no Brasil. Aqui você precisa passar por um processo dentro do de facto relationship, onde você tem que comprovar que você está junto com seu parceiro, com a sua parceira, por pelo menos 2 anos e mostrar que vocês moram juntos, mostrar fotos, enfim, tem um processo bem trabalhoso e burocrático aí, mas só dando uma pincelada no tema. Como eu mencionei anteriormente,
O visto de trabalho no General Employment, se você trabalhar por 5 anos, você tem direito a aplicar ao Stamp 4. Ou, como foi o meu caso, que eu tinha o visto de trabalho Critical Skill, em 2 anos eu já fui apto a aplicar para o Stamp 4, e com isso eu passei a ser reconhecido como residente irlandês. E qual que é o grande diferencial? Não tenho mais aquele vínculo, aquela dependência com a minha relação de trabalho por causa de visto. Então ali, a partir desse Stamp 4, eu sou livre para mudar de emprego sem depender de um visto e até abrir meu próprio negócio se assim eu desejar. Então existem vários benefícios que vêm com isso. E quando você é residente, está com Stamp 4, você também você tem os benefícios como qualquer outra pessoa. Então você pode inclusive trazer o seu parceiro, a sua parceira junto com você. É um benefício também que já vem com o visto de trabalho do Critical Skill. Então eu tô só dando uma pincelada em alguns benefícios porque a lista é grande, o vídeo vai ficar muito longo. Então vou deixar o link aqui para vocês poderem ir em detalhes. Mas se vocês quiserem saber mais, quiserem conhecer um pouco mais, tiverem algumas dúvidas sobre o processo, deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou tentar responder e dependendo das perguntas eu faço um outro vídeo sobre um visto, ou sobre os vistos específicos ou sobre procedimentos específicos. E por fim, existem inúmeros outros tipos de vistos na Irlanda, como existem em outros países. Então tem visto para investidor, e ali você tem alguns pré-requisitos, como o quanto de dinheiro você tem que investir no país e sobre quais condições de investimento para você receber esse visto. Existe o visto para exilado, então como a gente vê questões, pessoas que fogem de guerra ou de alguma crise e fogem para outro país, existe um visto específico para isso. Existe o visto de turismo. Felizmente para nós, como brasileiros, o passaporte brasileiro, nós não precisamos de visto para entrar em países da União Europeia. Podemos visitar e ficar nos países da União Europeia por 90 dias. Porém, não é o caso para toda a nacionalidade. Então, tenho amigos de países asiáticos, por exemplo, como Índia, que eles precisam sempre aplicar para um visto para entrar no país. Então, é outra complexidade, visto de turismo ou visto para entrar no país, visto para você residir de acordo com situações específicas. Existem inúmeras categorias e essas categorias elas podem variar de país para país. Então, vale a pena pesquisar, detalhar um pouquinho mais o que você quer, quais são seus objetivos. Então, uma outra dica que eu dou para quem quer mudar de país, para quem quer sair do Brasil, não pensa só no curto prazo, se questione também. Você tem planos de se arriscar e ficar naquele país? Se sim, pesquisa como são os vistos. No meu caso, de forma bem resumida, eu cheguei na Irlanda como estudante de inglês, então recebi o visto de estudante, fiz uma pós-graduação para continuar no país. Com a pós-graduação eu recebi o 1G, que é a permissão de trabalho. Com isso eu encontrei uma posição na minha carreira, na carreira que eu já seguia no Brasil. Dali eu consegui o sponsorship para o visto de trabalho e depois dos 2 anos trabalhando ali como Critical Skill, eu consegui o Stamp 4. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo deixando sua opinião, suas dúvidas, compartilhe esse vídeo com algum amigo, algum parente, algum colega que também esteja planejando sair do Brasil, que esteja procurando mais informações, mais dicas de como imigrar, seja para a Irlanda, seja para outros países. E se inscreve aqui no meu canal. Estou começando agora o canal, então sua participação, o seu engajamento é muito importante para me ajudar a continuar fazendo e produzindo os vídeos. Combinado, pessoal? Muito obrigado e até a próxima no Mini Talk. Valeu!